Sejam bem-vindos ao nosso curso de Eletrônica Básica. Essa nossa primeira parte, a gente vai tratar da teoria dos semicondutores. O nosso sumário aqui tem 6 pontos e hoje a gente vai estudar esse primeiro ponto, isolantes, condutores e semicondutores. Vamos entender direitinho como é que é isso. Qual é o conceito de um material isolante? Justamente aquele que não permite a passagem ou então é um péssimo condutor de corrente elétrica. Um condutor, ele já tem o efeito contrário, ele tem a capacidade de conduzir bem corrente elétrica. Os semicondutores não. Ele é um meio termo desses dois. Por que um condutor conduz bem corrente elétrica? Vamos pegar aqui o elemento cobre. O cobre ele tem um número atômico, Z, igual a 29. Como ele tem 29 prótons e também tem 29 elétrons, você vai ter que a eletrosfera, certo? Camada 1, camada 2, camada 3 e lá na camada 4 você vai ter uma coisa interessante acontecendo, porque aqui eu só vou ter um elétron sozinho. Se você fizer a distribuição de Linus Pauling, você vê que na quarta camada só vamos ter um elétron. E esse um elétron, ele é muito interessante porque imagina aqui que eu tenho 29 prótons aqui no núcleo e nessa região aqui, nessa região aqui do 1 ao 3, eu tenho 28 elétrons. 29 com esse da quarta camada. Então, a gente pode resumir toda essa estrutura aqui num núcleo positivo, num polo aqui na eletrosfera negativa, só que as forças elétricas aqui atuando nesse cara aqui é que vão fazer com que ele fique estável. Temos aqui ele, o elétron da última camada, e lá do outro slide a gente tinha uma parte positiva que causa o que nesse elétron? Causa uma força de atração. E a gente tinha aquela parte negativa onde causava uma repulsão. A força elétrica é dada por essa fórmula, pela lei de Coulomb, que é justamente força elétrica é igual a constante K, que ela vai depender do meio, não vamos entrar nesse mérito agora, mas para o vácuo, essa constante aqui é 9 vezes 10 a nona. Professor, como é que eu sei disso? É só você pegar e isolar esse carinha aqui. Você vai ver que força é em Newton, está aqui o Newton. Essas duas cargas vão passar para o denominador. Então, aqui o Coulomb embaixo, como denominador. E a distância aqui, que está ao quadrado, é metro ao quadrado. Metro vezes metro. Então, essa distância, como vem aqui para cima, o metro fica aqui em cima. E aí você tem a unidade da constante. Mas, voltando aqui, tem dois fatores aqui que a gente precisa analisar para poder entender como é que vai ficar esse carinha. Que basicamente é a carga. Sabemos que a carga do positivo é maior do que a do negativo, justamente porque nós temos 29 prótons e apenas 28 elétrons. O último elétron está aqui. Mas, em contrapartida, a distância da parte positiva até esse elétron também é maior. Então, por ser maior, você lembra lá da fórmula do F, as cargas estão em cima, Q1 e Q2, e a distância está embaixo, e é elevada ao quadrado. Então, isso aqui prejudica negativamente a força, e essa aqui positivamente. E aqui é o contrário, essa aumenta a força e essa diminui. Então você vê que tem como se fosse um equilíbrio, um certo equilíbrio. Ninguém sabe qual, aqui ninguém vai atrás de saber qual a distância e nem calcular nada disso. A gente só vai entender uma coisa, que esse carinha aqui, ele é instável. É por isso que é tão fácil você gerar corrente elétrica com um condutor, porque esse cara aqui não tem estabilidade suficiente para se manter na própria camada, na camada 4 que a gente viu, Esse carinha aqui pode ser retirado da camada de valência dele e se tornar um elétron livre com muita facilidade. Ele pode se tornar um elétron livre com muita facilidade. Por isso que quando você coloca um polo positivo e um polo negativo, esse elétron vai sofrer muito mais influência desses dois polos do que as forças que estão agindo dele dentro do átomo.
Então ele vai ser empurrado com muita força pela parte aqui negativa da fonte de energia e vai ser também puxado com muita força pelo terminal positivo. E é por isso que ele vai se deslocar no sentido, é a corrente elétrica, no outro sentido, né? Que é a corrente elétrica. Okay? É isso que faz, por exemplo, o cobre, que tem 29 elétrons e 29 prótons, ser um bom condutor. É esse elétron sozinho na última camada. O nosso terceiro ponto são justamente os semicondutores. E como é que a gente vai tratar os semicondutores? Eles nem vão ter 8 elétrons e nem vão ter só um. Eles vão ter 4. Então, se eu pegar um semicondutor mais conhecido e mais utilizado, que é o silício, ele vai ter 4 elétrons na última camada. E esses elétrons vão se ligar através de ligações covalentes. Essa é a estrutura de um semicondutor. Ele, através de ligações covalentes, ele se estabiliza, mas até aí você não consegue enxergar nada. A gente vai começar a enxergar a função de um semicondutor quando a gente começar a falar do próximo ponto, que é a dopagem de um semicondutor. Bom, pessoal, então essa foi a nossa aula 0 sobre teoria de semicondutores. E na próxima aula a gente continua com a dopagem dos semicondutores.